Olá, boa noite, irmãos, amigos. Nós estamos aqui para falarmos do nosso pequeno grupo multiplicador. Na semana passada, então do dia 24 ao dia 29 de janeiro, nós estudamos o seguinte tema: o que tenho oferecido ao Senhor? Nós colocamos como quebra-gelo para começarmos o nosso estudo falando sobre qual o conteúdo ou objeto da sua carteira que você o considera de maior valor e por que ele é tão especial, né? Muitas vezes tem algumas coisas assim muito especiais na nossa vida que nós guardamos, né? Tem um ditado que diz: guardamos as 7 chaves que ninguém pode mexer, que é algo que é nosso, que nós não dividimos com ninguém. A nossa palavra estava baseada no livro de Marcos, capítulo 12, dos versículos 41 até 44. E o texto que nós estudamos, ele se encontra, então, Marcos 12, 41 a 44. No término do capítulo 12, Jesus chama a atenção dos seus discípulos para uma viúva pobre que coloca em prática o seu amor a Deus. O texto nos fala de uma entrega total e nos chama para uma reflexão sobre o que temos entregado ao Senhor. Nessa história, Jesus nos mostra que o sacrifício e fé estão grandemente ligados ao ato de dar. Vamos ler o texto para depois compartilharmos algumas ideias. Então, Marcos 12, 41 a 44 diz assim: Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão colocava dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre 2 moedinhas, que valiam 1 quadrante. Ou seja, o valor era bem pequeno mesmo, tá? Tipo moedas hoje mesmo, moedas do nosso dia a dia, tipo alguém doar aí 2 moedas de 50 centavos. Chamando Jesus os discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os que colocaram ofertas no cofre, porque todos deram do que lhes sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Para você, qual a razão da viúva ter entregado tudo o que ela tinha? Então, nós conversamos sobre várias coisas, né? No nosso pequeno grupo semana passada, mas a grande maioria realmente falou que ela tinha realmente uma fé e uma esperança em Deus que era muito grande. Então, quando nós sentimos no nosso coração que devemos realmente ofertar para Deus, então nós temos a certeza também que esse mesmo Deus está cuidando de nós. Então, realmente, é hora de demonstrar a fé, né? O dízimo, ele é um ato de fé também. É um ato de reconhecer que Deus nos abençoou. Porque se nós vamos dar o dízimo é porque nós já fomos abençoados. Nós já ganhamos um salário, já ganhamos um dinheiro e nós vamos devolver o dízimo, né? Então é um ato de gratidão e de fé que Deus vai nos sustentar. Compartilhe com o grupo, ao seu ver, qual a lição que Jesus queria mostrar para os discípulos, né? Então, quando Jesus chama os discípulos para falar, olha, aqueles ricos, eles deram muito dinheiro, mas deram bem menos do que a viúva.
porque eles deram do que sobra. Então, irmãos, quando nós damos a sobra para Deus, ou seja, é algo que não importa, não vai nos fazer falta, não vai nos... A gente dá. Agora, quando a gente realmente dá algo de coração, algo que realmente nos custa, então realmente a gente oferta porque a gente ama a Deus, porque a gente realmente depende do Senhor, porque a gente vive na dependência de Deus. Então precisamos fazer sempre essa autoanálise. O que nós estamos dando é só o que tem sobrado? Que tipo de fé essa viúva tinha para entregar tudo? E que tipo de fé as nossas entregas demonstram que temos? Confesso que eu não tenho uma fé tão grande ainda. Eu confesso que eu teria dificuldade se Deus pedisse meu salário inteiro de um mês para dar para missões, por exemplo, para dar para alguém que realmente está precisando. Não sei se eu estou preparado para realmente dar um salário de um mês inteiro. Então, a gente precisa avaliar realmente, porque já aprendemos, né? Onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então, se o nosso coração está no dinheiro, no medo de que vai faltar, de que não vou conseguir passar o mês, então a gente ainda não está na dependência do Senhor. Cantamos aquele hino na igreja, né? Tudo entregarei, mas ainda temos que entregar muita coisa. E a quarta pergunta é: que coisa pequena pode se tornar grande quando a entregamos para Deus? O tempo, o seu talento, amor a Deus, ao próximo, recursos, né? Precisamos pensar nisso. Nós estamos entregando a Deus a sobra do nosso tempo. Se sobrar tempo, eu vou ler a leitura bíblica, né? Temos o desafio de ler de 4, 5 capítulos por dia, né? Na Bíblia, para lermos toda a Bíblia em 2 anos. Mas só se sobrar tempo, eu vou ler hoje. Se ninguém aparecer, daí eu vou no pequeno grupo. Mas se tiver algum outro compromisso, então eu não vou participar do pequeno grupo, porque eu tenho outro compromisso. Então realmente precisamos pensar muito nisso, né? Eu poderia ensinar música para alguém, mas por enquanto eu tenho outras prioridades. Quando eu tiver tempo sobrando, aí eu vou ensinar alguém. Eu não estou dando dízimo ainda porque não está sobrando. Eu tenho muitas coisas ainda para pagar, para realizar. Eu preciso fazer isso na vida, preciso fazer aquilo. Então, os meus dízimos, as minhas ofertas vão ficar para depois que eu acertar tudo. Se nós estamos dando a sobra para o nosso Deus, Ele não tem sido o mais importante em nossas vidas. Portanto, vamos pensar o que nós temos oferecido ao nosso Senhor. É o melhor? Estamos dedicando o melhor para Deus? Ou somente a sobra? Quando sobra, eu dou uma oferta. Quando sobra, eu vou lá fazer alguma coisa. Se eu tiver um tempinho essa semana, talvez eu visito algum doente, alguma pessoa que está afastada, que está longe de Deus. Que realmente possamos refletir nisso e possamos aprender com essa viúva, que deu tudo o que ela tinha naquele momento, porque ela tinha convicção de que amanhã Deus supriria as suas necessidades. Que Deus abençoe a vida de vocês, ok? Essa semana estamos na última semana do mês de janeiro e já em fevereiro, né? Dia 31, na segunda-feira. Hoje o pequeno grupo já está, então, terminando o mês de janeiro. Deus abençoe a todos, tenham uma boa semana, participe dos pequenos grupos. Se você ainda não se integrou a um pequeno grupo da igreja,
Integre-se num pequeno grupo da igreja. É importante o irmão, durante a semana, estar envolvido em pelo menos um pequeno grupo da igreja. E nós temos pequeno grupo todos os dias da semana, então o irmão acaba tendo oportunidade de se adaptar ao horário e a necessidade para participar de pelo menos um pequeno grupo durante a semana. Deus abençoe a todos.